Segundo Jim Ryan, CEO da Sony, o PlayStation 5 terá mais exclusivos do que nunca houve em toda a família PlayStation. A afirmação foi dada a uma entrevista ao site Nikkei, um site japonês, na última quinta-feira, dia 22 de abril. Jim Ryan prometeu que a geração do PlayStation 5 terá mais jogos exclusivos, abre aspas aqui para ele, do que nunca. A declaração vem justamente em meio a um turbulento momento em que Jim Ryan está atravessando na Sony. Nós temos abaixo assinado aí por fãs da marca e principalmente do PlayStation, pedindo inclusive a saída de Jim Ryan do cargo de poderoso chefão da Sony e principalmente da marca PlayStation. Muita gente dizendo que Jim Ryan está levando aí o PlayStation a uma derrocada geral. Nós temos aí uma crise, como eu já falei várias vezes aqui, uma crise entre aspas, instalada na Sony, visto que eu digo entre aspas porque as vendas do PlayStation 5 vai muito bem, obrigado. As vendas do PlayStation 4 também foram muito bem. E só não está vendendo mais PlayStation 5 porque não tem no mercado, por causa desse momento conturbado em que o mercado de games, não somente o mercado de games, mas mundialmente falando, o mundo está atravessando. Então nós temos aí realmente alguns pontos cruciais que precisam ser destacados, inclusive com a questão aí do poderoso chefão Jim Ryan. Afinal de contas, ele está agindo corretamente ou está agindo errado? Isso aí é um grande ponto de interrogação que muita gente aí, inclusive que divide opiniões com relação aos fãs da marca PlayStation. Mas afinal de contas, até que ponto podemos pegar essa declaração de Jim Ryan como algo concreto para que os fãs da Sony possam realmente se debruçar e acreditar de que realmente poderemos ter grandes exclusivos, e não somente grandes exclusivos, porque isso aí é a marca registrada do PlayStation, né? O console é justamente reconhecido por ter exclusivos AAA de peso. Mas dizer que o PlayStation 5 terá jogos exclusivos como nunca houve, ou seja, em número muito maior, é algo para nós estarmos aqui realmente se perguntando se isso de fato irá se concretizar ou é somente alguma falácia lógica aí vindo à tona no momento em que Jim Ryan está sendo pressionado. Para isso precisamos entender um contexto atual das empresas de videogames. Primeiro vamos falar aqui da política da Sony, que eu já falei inclusive muitas vezes aqui, com relação aos games exclusivos para o console da Sony. Nós vemos aí uma política voltada para isso, mas também temos aí uma abertura com relação aos jogos para PC. Não quero dizer aqui que a Sony vai abrir mão de exclusivos para o PlayStation 5, para o PlayStation 4 e se tornar multiplataforma. Não é isso que nós estamos falando e não é isso que eu falo desde quando surgiu esses boatos de que realmente a Sony iria se tornar uma empresa multiplataforma. Inclusive levando jogos agora também para o mobile. Então nós temos aí uma visão da Sony começando a mudar, inclusive no investimento com jogos blockbusters aí, os jogos AAA que exigem aí um alto grau de investimento e que são vendáveis. A Sony realmente colocando o foco justamente nesses jogos. Então nós temos aí uma Sony mudando a pegada da empresa, e tudo isso eu já falei aqui várias vezes, justamente por causa dessa pressão que a Microsoft vem fazendo aí atualmente. Microsoft vem realmente investindo pesadamente em várias áreas do entretenimento eletrônico e vem pressionando a Sony para que ela possa ter algumas mudanças. E Jim Ryan vem justamente sendo pressionado nesse momento. Nós temos a exclusividade, nós temos aí os jogos retrocompatíveis,
nós temos aí a questão dos jogos em nuvem, nós temos aí o Game Pass que se tornou um grande fenômeno de vendas. Então Jim Ryan vem sendo pressionado justamente nesse momento. Nós temos a Nintendo que vive de exclusivos também, como eu falei, precisamos analisar um contexto do mercado para a gente poder entender. E a Nintendo não vive sem os exclusivos, mas estamos vendo aí alguma parceria com relação à Microsoft. E aí nós temos realmente, se isso vier a se concretizar, que a gente não sabe o que é, se será um possível Game Pass chegando no Nintendo Switch, se será parceria com games, a gente não sabe ainda concretamente o que pode ser essa parceria, mas também pressiona a Sony. Por um outro lado, pressiona Jim Ryan, e aí ele precisa vir a público e dar alguma declaração. Mas até que ponto isso aí tem um fundo de verdade? A Sony tem condições hoje de enfrentar a Microsoft de igual para igual na questão das exclusividades, na questão dos jogos exclusivos? A Sony tem essa capacidade? A gente precisa analisar a estrutura da empresa. Como eu falei, não vou pegar aqui por base a história da Sony com relação aos games exclusivos, que isso aí já é notório. A gente sabe muito bem que a Sony se baseia justamente nos jogos exclusivos. Mas como eu falei, a Microsoft mudou a sua política e hoje está pressionando de forma indireta a Sony também para mudar as suas políticas. E aí a gente precisa entender esse conglomerado de estúdios para a gente entender quem hoje tem condições de ter mais exclusivos. Vale ressaltar que Jim Ryan não disse que a Sony, que o PlayStation 5 terá mais exclusivos do que o console da Microsoft e do que o console da Nintendo. Não foi isso que a Sony disse. Disse sim que o PlayStation 5 terá mais exclusivos do que nunca. Então isso precisa ser ressaltado aqui, mas fazendo um efeito de comparação entre as duas gigantes, deixando a Nintendo de lado agora, mas fazendo um efeito de comparação entre essas duas gigantes, hoje quem tem condições de sim lançar exclusivos para os seus consoles e em número maior? Quem tem essas condições? Vamos analisar aqui, é justamente isso que nós vamos fazer. Vamos pegar agora aqui o número de estúdios exclusivos da Sony e da Microsoft. E vamos ver quem realmente tem condições de manter exclusividade hoje em maior número. Vamos lá. Olha só, a Sony dispõe aí de 15 estúdios. E são eles aqui: a Bend Studios, o Santa Mônica, a London Studios, a Guerrilla Games, a Sucker Punch Productions, a Naughty Dog, a Media Molecule, o Japan Studio, que está atravessando uma crise, até agora a gente não sabe para onde vai, né? Muita gente fala do fechamento, mas ainda não tem nada de concreto com relação a isso, mas vamos colocar ele aqui. Nós temos a San Diego, a Insomniac Games, a Polyphony Digital, a Pixel Opus, a Visual Arts Studios, San Mateo Studio e XDev Studio, ou seja, 15 estúdios capazes de fazer jogos AAA First Party para a Sony. Tá? Então vamos lá. A Sony dispõe desse conglomerado de estúdios que estão trabalhando no desenvolvimento de jogos exclusivos para o PlayStation 5. Fora que pode ser fechado algumas parcerias também por fora aí, como foi com Final Fantasy VII, com relação a Square Enix, sendo que esse fechamento de parcerias podem ser temporários, como que é o que aconteceu com Final Fantasy VII, mas também pode ter parcerias para games exclusivos, sem quebra aí de paradigma e de exclusividade. Também pode acontecer. Então vamos lá, nós temos aí 15 estúdios ao dispor da Sony e também algumas exclusividades que podem ser negociadas caso a caso aí. Agora vamos para a Microsoft. Vamos lá para a Microsoft. A Microsoft hoje dispõe de 23 estúdios à sua disposição para fazer jogos exclusivos para o console ou esse ecossistema da Microsoft. Opa! Nós já temos aí uma vantagem para a Microsoft. Agora resta saber se a Microsoft vai querer manter a exclusividade nos seus jogos.
visto que ultimamente a Microsoft não tem apontado para esse caminho. Porém, aqui nós temos que abrir uma aspas, o Phil Spencer está deixando bem claro que aparenta ser que a Microsoft irá adotar esse caminho sim para fortalecer o Game Pass. Então nós temos aí uma vantagem da Microsoft já, com 8 estúdios na frente da Sony. E aí, como eu falei, a Microsoft também tem condições de fazer aqueles contratos de exclusividade com algumas empresas. Inclusive, estão negociando aí com a Kojima Productions. Se será exclusividade temporária ou se será exclusividade mesmo, na acepção da palavra, isso somente o tempo dirá. Mas até nesse quesito aí, eu dou uma vantagem para a Microsoft, porque ela tem realmente uma melhor condição financeira para bancar esses exclusivos aí para o Game Pass e principalmente para essa infraestrutura da família Xbox. Então nós temos aí 23 estúdios da Microsoft que pode realmente bancar a exclusividade dos seus jogos para o seu ecossistema Xbox. Aí nós temos aí a 343 Industries, nós temos a World's Edge, nós temos a Bethesda Game Studios, que inclusive Phil Spencer já falou que os jogos da Bethesda serão exclusivos da família Xbox, a não ser aqueles que já tinham um contrato com a marca da Sony, com o PlayStation ou com outras empresas. Os contratos serão mantidos, mas a tendência é que os jogos da Bethesda se tornem exclusivos da família Xbox. Aí nós temos a Ninja Theory, nós temos a Alpha Dog Games, nós temos aí a Mojang Studios, tá? Que em nenhum momento Minecraft, melhor dizendo aqui, Minecraft se tornou aí exclusivo, a gente precisa falar a respeito disso, né? A gente precisa falar a respeito disso. Nós temos aí Turn 11 Studios, nós temos a Rare, a Compulsion Games, a The Initiative, a Inzile Entertainment, a ZeniMax Online Studios, a Tango Gameworks, a Machine Games, a Double Fine, a Playground Games, a The Coalition, Obsidian Entertainment, a Undead Labs, a ID Software de Doom, galera, a Roundhouse Studios, a Arcane Studios e a XGS Global Publishing Studios. Então nós temos aí, no total, 23 estúdios à disposição da Microsoft. E é aí que entra justamente aquilo que eu falei no início e fiz uma pergunta. Até que ponto essa declaração de Jim Ryan, né, pode ser tomada aí como tendo aí um fundo de verdade e, melhor dizendo, uma capacidade de se concretizar no mundo real? É essa pergunta que eu faço. Ou será que ele deu essa declaração somente porque ele está sendo pressionado? Nós sabemos muito bem que o foco, sim, da Sony, disso ninguém duvida, e ela faz muito bem, os seus estúdios fazem muito bem, são os jogos AAA, exclusivos para o PlayStation 5. Isso aí a gente sabe sem sombra de dúvidas. As franquias da Sony são incríveis. Mas até que ponto os estúdios teriam a capacidade? E agora a gente fala aqui de investimentos, de logística, de material humano para bancar vários games AAA num curto espaço de tempo, de modo que venha fazer com que o PlayStation 5 se torne, sim, a maior casa de exclusivos do mercado. Levando em consideração que a Microsoft ela tem mais grana e mais estúdios ao seu dispor. Precisamos analisar isso e aguardar para vermos aí até que ponto isso se torna real.
Ou será somente mais uma falácia de Jim Ryan, que parece estar perdendo a credibilidade pouco a pouco? Perdendo, ou a credibilidade dele vem sendo minada pouco a pouco? Somente o tempo dirá, pessoal. Agora eu quero ouvir a sua opinião com relação a isso. Essa declaração de Jim Ryan, ela tem um fundo de verdade? Pode se concretizar? Sendo que do outro lado nós temos uma empresa que tem uma capacidade muito maior de fazer exclusivos e de bancar também jogos exclusivos para o Game Pass e principalmente para todo esse ecossistema Xbox. Até onde Jim Ryan está falando a verdade e até que ponto a Sony pode ir para fazer com que isso venha se concretizar? Deixe aí nos comentários desse vídeo, afinal de contas, a sua opinião é muito importante para o enriquecimento do debate aqui no nosso canal. Eu vou ficando por aqui, mas antes de encerrar, eu quero te pedir para apertar esse botãozinho vermelho aqui, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e, se puder, compartilhar esse vídeo com a galera aí no WhatsApp, Facebook, Instagram, boca a boca, enfim, compartilhe que assim você ajuda com o crescimento do nosso canal. Eu vou ficando por aqui, como dizia um célebre professor lá dos anos 90, VaptVupt. Já já estaremos de volta com muito mais pra vocês. Fui, galera, até a próxima. Valeu!